gente, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para mais um vídeo do nosso canal Filosofia Essencial. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos temas menos questionáveis, sobre a sua utilidade, sobre a sua função na filosofia. Isso mesmo, nós vamos conversar sobre moral, sobre ética, mas dentro de uma perspectiva bem mais específica, que é a perspectiva do utilitarismo de Jeremy Bentham. Se você ainda não conhece o nosso canal, então já se inscreve aqui embaixo, deixa aqui o seu like, ativa o sininho para que você receba outros vídeos e você possa conhecer cada vez mais sobre a filosofia, a sociologia, a história. Bom, então vamos começar, né? Como eu falei, o utilitarismo ele é uma corrente filosófica que transita aí dentro da área da moral, dentro da área da ética. E o que é importante a gente saber sobre isso? O que vem a ser, né, professor Márcio? O que é a ética? O que é a moral? Na verdade, a ética é aquela área da filosofia, área do pensamento que estuda o modo como nós nos comportamos ou como nós devemos agir, ou como nós deveríamos agir diante de alguns dilemas existenciais, diante de alguns dilemas que a própria vida nos oferece. De maneira mais particular, mais específica, a moral ela está muito mais ligada, pessoal, ao comportamento que é construído dentro de uma comunidade. Ou seja, a moral ela vai estudar a construção dos valores de uma determinada cultura, de um determinado povo, o meio em que a pessoa vive. Já a ética, ela de certa forma é a padronização desses comportamentos, desses valores, dentro de uma espécie de estatuto. Tudo aquilo que é construído socialmente enquanto moral, enquanto valor, ela é colocada ali para toda a sociedade como uma espécie de padrão. E aí nós construímos o que nós chamamos de ética. Uma maneira de você tentar exemplificar isso é você pensar como é que deveria se comportar uma determinada comunidade científica. Os médicos, por exemplo. Você imagina que eles devem ter algum comportamento que é padrão. Por quê? Porque devido à prática, devido ao tanto de ações que eles realizaram agindo daquela forma, aquilo pareceu ser a forma mais ideal de se comportar. Existe, a gente sabe, alguns comportamentos que são considerados melhores que outros comportamentos. Então a moral, ela trata exatamente de definir quais são esses comportamentos e a ética em estabelecer um padrão. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é o dos políticos. A gente sabe que alguns comportamentos são inadequados, outros são supervalorizados, e aí a gente estabelece moralmente quais são esses comportamentos mais adequados, e a ética vai definir então aquilo como padrão legal, que deve ser, portanto, realizado. É claro que muitas pessoas não vão agir dentro dessa ética porque não tem na sua base, na sua essência, esse padrão moral, esse comportamento moral previamente estabelecido. Então acho que deu para entender, né, o que é a moral, o que é a ética e como é que uma se diferencia das outras. E é então que entram os autores do nosso tema, né? Jeremy Bentham e Stuart Mill. Jeremy Bentham, pessoal, um filósofo aí do século XVIII para o século XIX, e ele vai fazer uma pergunta para ajudar a construir a ideia do seu tema. Então, vem comigo aqui. Qual é o sentido da vida humana, ou qual é o grande objetivo de todas as pessoas? Talvez você responda aí da sua casa, ser feliz. E aí eu te perguntaria na sequência, tá, então como é que a gente faz para aumentar e para maximizar a felicidade dos indivíduos? É claro que parece que é meio que impossível todas as pessoas serem felizes, né? Simultaneamente. Por exemplo, quando alguém está num campeonato e um time ganha, o outro perde, é claro que aqueles que ganharam vão estar mais felizes do que aqueles outros, né? Então, o que é proposto dentro dessa filosofia utilitarista de Jeremy Bentham, né? Dessa filosofia ética do Jeremy Bentham? Que seja buscado, portanto, o aumento do prazer do maior número de pessoas e a minimização, né, do maior número de infortúnios, de tristezas, também do maior número de pessoas. Quanto mais gente feliz e menos gente triste, melhor. E é claro que vão ter outros desdobramentos aí, que a gente vai discutir a partir de agora, então. Uma das coisas interessantes dentro dessa filosofia utilitarista, pessoal, é que o Bentham vai criticar a filosofia anterior dos imperativos categóricos do Kant. Por quê? Porque na proposta de Kant, o que ele vem trazendo é a ideia de que haja uma ética universal. Uma ética que funcione para todas as pessoas, porque, de fato, elas seriam universais, elas seriam boas para todo mundo. Só que essa postura, né, essa visão kantiana, ela não considera o fato de que cada cultura, de que cada povo tem alguns elementos que são próprios. O que traz prazer em algumas culturas, talvez não traga prazer em outras. O que são considerados importantes em algumas culturas, não são em outras. E é por isso que, na visão do Bentham, o que é fundamental para estabelecer, então, o critério utilitarista? É
essa busca do prazer para o maior número de pessoas dentro daquela cultura, daquele local, daquela região, enfim. Então, é preciso sim estabelecer um parâmetro quantitativo. Então, olha que interessante, a ação de um político, ela vai ser considerada boa quando ela vai produzir o bem do maior número de pessoas em detrimento da redução do sofrimento do maior número de pessoas também. É assim que a gente estabelece, dentro dessa visão utilitarista, quando alguém está agindo de uma maneira ética ou de uma maneira antiética, de uma maneira justa, boa, e de uma maneira não muito justa e não muito boa. Então, como a gente viu, Jeremy Bentham vai estabelecer aí os seus critérios sobre como deve ser a ação, né, dentro da lógica utilitarista, valorizando aquilo que é prazeroso e desvalorizando, né, tentando reduzir ao máximo aquilo que é doloso, aquilo que causa o mal. Só que aí o Stuart Mill, que é um dos seus discípulos nessa lógica utilitarista, né, na verdade ele é filho de um amigo do Bentham, e ele vai dizer que só o critério quantitativo do bem e do mal não é o suficiente. Por quê? Porque essas relações de bem e mal, elas são variáveis de acordo com a própria comunidade. Por exemplo, se eu tenho um grupo que é a favor do aborto, eu vou ter um outro grupo dentro da mesma comunidade que não é a favor do aborto. E é preciso avaliar, portanto, de acordo com cada uma dessas comunidades, dentro daquele contexto, o que é considerado ético e o que não é considerado ético. Então, se eu tenho, em algumas comunidades, em algumas regiões, uma quantidade maior de pessoas que defendem determinada posição, aquela pode ser uma ação válida naquele grupo. E, diferentemente do outro grupo que tem uma comunidade que defende esses valores com menos intensidade. E é por isso, pessoal, que democraticamente, no Brasil ou em qualquer país do mundo, são levados em consideração esses diversos grupos, grupos religiosos, não religiosos, grupos que vão abraçar algumas causas e outros que não vão abraçar algumas causas. E aí, obviamente, de uma forma mais genérica, a votação vai estabelecer o critério do que seria então melhor ou pior para cada comunidade. Então reparem, pessoal, que esse tema não é um tema tranquilo, ele vai considerar aí vários pontos diferentes, a bioética, a genética, a moral de religiosidades também muito presentes em todas essas discussões e, obviamente, vão sempre voltar aí à discussão, porque cada época, em cada momento da história, há outros parâmetros a serem avaliados. De qualquer forma, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui a sua inscrição, o seu like, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.